Todos com a paz de Cristo Jesus. Sou o pastor Gerry e mais uma vez estou aqui para falar da parábola do semeador, trazendo aqui alguns exemplos. Aqui mesmo no fundo do meu quintal eu posso trazer alguns exemplos importantes para que cada um de vocês possa entender o que Jesus Cristo ele quis entender. Aqui, esse pé de mamão aqui, eu já mostrei ele aqui uma vez, vou tornar a mostrar de novo. Quero mostrar ele aqui, que ele está aqui muito ainda com vigor, não é isso? Produzindo a sua carga de fruto. Interessante como eu já fiz aqui, ó. São pequenas, no meio aqui, ó. Um cresceu, tá certo? Lá na frente ainda está produzindo. Tá vendo? Para a gente compreender aqui a parábola do semeador e o que Cristo quis nos ensinar, louvado seja Deus, nesta palavra. Então ele aqui tem um bom solo, ó. O solo aqui é bom, tá vendo? Ele nasceu aqui, a gente joga a semente aqui, ele nasceu. Como Jesus fala na parábola. Agora veja bem, eu quero mostrar aqui outro pé de mamão e a situação. Esse aqui é outro pé de mamão aqui, ó. Certo? Ele nasceu, já produziu mamão, já comi mamão dele. Mas vocês podem observar que as folhas deles caíram. Ele não foi mais para lugar nenhum. Tem aquele mamão ali, ó. Que ele já está produzindo, mas já está produzindo bichado. E já está tudo comprometido, aqueles que ficaram lá em cima. Por quê? É isso que nós vamos ver hoje, aqui, por meio da leitura desta palavra. Agora veja só o solo desse mamão aqui, ó. Ele nasceu aqui. Vou mostrar de perto para que vocês observem. Tá vendo aqui? Aqui é o pé onde ele nasceu. Ele nasceu. Aqui é uma laje, tá? Aqui é uma laje, ó. Tá certo? Aqui embaixo, como vocês podem ver aqui, ó, é uma coluna, tá certo? Aqui uma coluna aqui, ó. Então esse pé de mamão nasceu aqui, entre essa coluna e essa laje. Veja que as raízes dele, eu quero mostrar aqui de perto para vocês observar, ó. Aqui, ó, a raiz dele aqui, ó, tá vendo? Quero que vocês observem o que a palavra de Deus está dizendo. Então ele nasceu aqui, ó, nessas condições, tá vendo? Por cima da laje que tem aqui, tá certo? Ele nasceu aqui por cima de um resto de terra, ele conseguiu nascer. Eu ainda cuidei dele, joguei água e ele produziu. Veja bem aqui, ó, a situação dele. Tá vendo a raiz aqui por cima? A raiz dele aqui, ó, por cima aqui, ó, tá vendo? Ó, de fora, ó, porque ele não podia, não tem terra para ele se enraizar. E por ele não encontrar essa terra, esse espaço que ele precisaria para produzir, houve um momento que ele estagnou. E aqui no pé, aqui vocês podem ver que ele já está comprometido. E quando ele se comprometeu, por conta que ele não encontrou o que ele queria, que era boa terra, para ele lançar suas raízes e ter vigor para produzir os seus frutos, ele começou a sentir em determinado momento e passou a produzir os frutos, os últimos frutos dele, e já não tem mais vigor nenhum. Pronto. Agora nós vamos para a palavra de Deus, para que eu possa explicar a vocês o que Jesus ele ensinou. Marcos, capítulo de número 4, certo? Tá aqui, lá o pé de mamão. Vamos lá. Marcos, capítulo 4. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar em um barco e assentar-se nele. O barco estava no mar. Enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhe ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. O semeador que saiu a semear era o próprio Jesus. Ele veio com essa missão de semear a boa semente do Pai. Ele era o semeador, ele que estava semeando. Ele trouxe essa palavra para explicar o que ele estava fazendo. Agora, versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. No caso aqui,
aquele pé de mamão que eu acabei de mostrar para vocês e explicar. A semente caiu ali e ele nasceu. Mas veja o processo que esse pé de mamão sofreu por conta dele não encontrar terra para ele continuar produzindo. Então ele sentiu, em certo momento, porque ele encontrou o quê? Pedregulho, ele não encontrou espaço para que ele venha se desenvolver, então ele sentiu e passou a morrer. E os seus frutos ele sentiu e ficou doente. Veja bem, vamos trazer logo a ilustração aqui para esse pé de mamão. Às vezes também na nossa vida não é diferente. Às vezes nós começamos muito bem na presença de Deus, mas se nós endurecermos o nosso coração para Deus, não permitindo que Deus trabalhe em nossa terra e não fazendo com que a palavra de Deus permaneça em nosso coração, a gente pode também começar a produzir e no decorrer da nossa caminhada, por conta da palavra de Deus não encontrar um bom coração, uma boa terra para ela produzir, a pessoa passa a sentir também. E mesmo que ainda continue brotando os seus frutos, ele pode produzir frutos doentes. E Cristo disse isso. Cristo disse que às vezes a pessoa produz fruto doente que, em vez de levar para o céu, leva até para o inferno. Então nós precisamos também cuidar da nossa vida espiritual, dos nossos sentimentos, cuidar da nossa saúde, o cuidado em torno de si próprio e também de toda a sua família deve ser, em primeiro lugar, em nome de Jesus Cristo. Então a semente nasce, chega até a produzir, mas com o tempo ele sente. Então aqui é um caso real, ele sentiu e parou de produzir por conta de ele não encontrar boa terra para ele continuar produzindo. Então já expliquei aqui essa parte do terreno pedregoso, dando um exemplo aqui do pé de mamão no fundo do meu quintal. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram. É isso que aconteceu com esse pé de mamão, está se queimando e se secando porque não encontrou raiz profunda, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados. Então, na verdade, Cristo procura o ser humano para liberar o perdão para os pecados dele, né? Então, a pessoa tem que entender isso para receber o perdão de Cristo. Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Isso tem acontecido muito, muitas pessoas se afastam de Deus, se afastam da igreja, porque logo Satanás consegue roubar a palavra do coração. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, como esse pé de mamão, acabei de dar um exemplo, ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Então, as pessoas que no início, né, chegam na igreja, ouve a palavra, né, de bom grado, permanece ali, mas por pouco tempo, porque não tem raiz em si próprio, então logo ela abandona a Deus e a igreja e vai embora. Outros ainda, como a semente lançada em espinhos, ouvem a palavra, mas quando chega às preocupações desta vida, as preocupações da vida têm acabado com muita gente, porque as pessoas só vivem preocupadas. Jesus nos ensina: não andeis ansioso por coisa alguma, diz a palavra do Senhor Deus, porque Ele cuida do seu povo. Então a ansiedade realmente acaba, a ansiedade acaba com o ser humano.
Então você que está ansioso, minha irmã, meu irmão, fuja da ansiedade, busque a Deus, apresente a Deus em oração, confia no Senhor, que Deus vai chegar junto e vai entrar com providência naquilo que você necessita. E aqui no versículo de número 19, mas quando chega as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufoca a palavra, tornando infrutífera. Veja bem, quando alguém está no caminho do reino de Cristo e depois esta pessoa começa a buscar riqueza, logo a palavra de Deus será sufocada, essa pessoa vai ser improdutiva, certo? Porque a palavra de Deus vai ficar em segundo plano para essa pessoa. Outras pessoas são como uma semente lançada em boa terra. Ouve a palavra, aceita-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Deu um exemplo aqui desse pé de mamão, que ele está produzindo, já comi mamão dele. Viu? Deu um exemplo ontem do pé de biribiri, né? Ontem eu fui atacado lá pela gaviota lá, né? E me atacou enquanto eu estava fazendo a parábola da semente, falando dessa parábola mesmo. E eu quero continuar falando dela, até que muitos entendam o que Deus tem para a nossa vida. Louvado seja Deus. O nosso coração precisa ser um coração bom. Louvado seja Deus, que receba a palavra de Cristo. E quando a palavra de Cristo cair no nosso coração, se o nosso coração for uma terra boa, essa semente vai produzir. A primeira coisa que a semente produz é o amor de Deus em nosso coração, a misericórdia de Deus, para que a gente possa compartilhar este amor. A gente ganhamos pessoas para Cristo por meio do amor, por meio da misericórdia, por meio também do perdão. Assim como Cristo nos amou e nos perdoou, esse amor deve permanecer em nós quando nós temos um coração bom. Então nós vamos passar a produzir este amor de Deus, gerando fruto na vida das pessoas. Louvado seja Deus. E assim nós vamos dando fruto para Deus e ganhando almas para Cristo. Pessoas se achegando a Deus por conta do nosso testemunho de vida, que Deus ele vai nos abençoando. Então, queridos irmãos, fica essa parábola aí que você medite mais uma vez em casa. Não seja, louvado seja Deus, um terreno de pedregulho, né? Porque se você for um terreno, seu coração for um terrulho de pedregoso, né? Como está aqui esse pé de mamão, vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Então, Deus não quer que a gente seja assim, racrítico, né? Deus não quer que a gente seja assim. Deus quer que a gente venha produzir bons frutos, que nós sejamos limpos, purificados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Fica com Deus, tenha um bom dia, espero que Deus tenha falado no seu coração, em nome de Jesus.